Muito bem, a história é a seguinte. Ontem eu tive alguma noite das revelações em que eu descobri o jeito certo de fazer o problema da última aula, o último problema da aula passada, que envolve sistemas de equações diferenciais ordinárias, com matrizes. E o babado é o seguinte. Dado que eu tenho o seguinte sistema que eu preciso resolver, que é a minha matriz de derivadas é igual ao produto da matriz de coeficientes 2, 8, menos 1 e menos 2, que multiplica a minha matriz de funções. Eu preciso encontrar a resposta para isso aqui. Bem, eu vou fazer tudo que eu já estava fazendo antes, que é no primeiro passo, eu calcular aqui a determinante de A menos lambda I, que tem que ser igual a zero. Isso aqui eu já sei, eu preciso da determinante dessa matriz aqui. 2 menos lambda, 8, menos 1 e menos 2 menos lambda. Isso aqui é igual a zero. Fazendo aqui a operação determinante, eu vou ter que 2 menos lambda vezes menos 2 menos lambda menos 8 seja igual a zero. Fazendo o solucionário disso aqui, eu vou ter que menos 4 menos 2 lambda mais 2 lambda mais lambda quadrado soma 8 igual a zero. Bem, esses dois caras aqui vão cortar e eu tenho que lambda quadrado mais 4 é igual a 8. Dessa forma, ou melhor, lambda quadrado mais 4 igual a zero. Dessa forma, as minhas respostas vão ser lambda igual a 0 mais 2i ou lambda igual a 0 menos 2i. Por que eu escrevi dessa forma aqui? Porque é desse jeito que eu deveria estar escrevendo todo o solucionário do meu problema. Mas vamos seguir. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aquela mesma história de pegar essa matriz A menos lambda I, multiplicar por uma matriz autovetor e igualar a zero. Bem, em um caso geral, eu vou ter aqui o que eu estava fazendo ali. Eu tenho 2 menos lambda, 8, menos 1 e menos 2 menos lambda, multiplicado por uma matriz autovetor, que é K1 e K2. Isso tem que dar igual ao meu vetor nulo, 0, 0. E muito bem, eu vou fazer aqui e montar o sistema. Esse sistema aqui vai servir para os dois valores de lambda. Aqui eu vou ter K1 que multiplica 2 menos o lambda, mais 8K2. Talvez eu troque de caneta. Essa aqui está muito ruim para fazer as contas. Aqui está melhor. Mais 8K2 igual a zero. E aqui eu teria menos K1 mais K2 que multiplica aqui, menos 2 menos lambda igual a zero. E aqui eu substituo para os dois casos, em que eu tenho aqui meu lambda igual a 2i, ou melhor, 0 mais 2i. 0 mais 2i. Bem, desse sistema aqui, eu teria o seguinte. Eu teria aqui K1 que multiplica 2 menos 2i mais 8K2 igual a zero. E aqui, menos K1
mais o meu K2 vezes menos 2. Tá certo isso aqui? Tá. Menos 2 menos 2i igual a 0. Bem, desse sistema aqui, eu vou tirar alguns valores para cá. Eu vou dizer aqui que meu K1 ele vai ser igual a K2 vezes esse complexo, menos 2i. Se eu escolher K1 como 1, eu já sei quem é K2. Então, para K, ou melhor, se eu escolher K2, eu sei quem é K1. Caso eu escolha K2 como sendo 1, eu já tenho aqui minha primeira matriz de autovetores. Então, eu vou ter aqui K2 vai ser 1 e o K1 vai ser menos 2, menos 2i e 1. Agora para o outro caso, em que eu teria aqui, não sei se vai ter espaço, mas vamos tentar. O meu lambda vai ser igual a 0 menos 2i. Bem, daqui eu vou efetuar isso aqui. Mesma conversa. Olhando para aqui para cima, já que tem a mesma estrutura. Seria K1 vezes 2 mais 2i mais 8K2. E aqui menos K1 mais K2 vezes menos 2 mais 2i igual a 0. Daqui eu já sei como determinar o que eu preciso. Aqui eu posso tirar que K1 vai ser igual a K2 que multiplica menos 2 mais 2i. Bem, se eu escolher de novo K2 como sendo 1, eu já sei quem é minha resposta. Eu vou ter aqui esse vetor. Eu vou ter menos 2 mais 2i e K2 sendo 1. São esses dois caras aqui que eu vou precisar. Esse aqui e esse cara aqui. Bem, como é que eu montaria a minha resposta já sabendo quem são os meus autovetores e meus autovalores? Eu tenho esse autovetor aqui e eu tenho esse outro autovetor aqui, já determinado. O formato da minha resposta ele tem que ser o seguinte. Minha resposta vai ser que a matriz deva ser igual a uma constante C1 vezes o meu K1 é elevado a lambda 1t mais o C2 K2 é elevado a lambda 2t. Eu só vou prestar atenção nesse K e nesse é elevado a lambda t, porque eu preciso fazer a seguinte observação. Vamos escrever a resposta. Aqui eu vou escrever que x ele será igual a uma constante C1 e o meu primeiro autovetor ele está aqui. Ele tem que ser escrito da seguinte forma. Vou escrever logo que ele foi para... Devo escrever assim. 0 mais 2i t. Por que é que eu estou escrevendo assim? Já já você vai entender. Foi o autovalor 2i. E minha matriz de autovetores ela tem que ser isso aqui. Ele me retornou menos 2, menos 2i e 1. Então eu tenho que escrever assim. Menos 2 e 1 mais i, que é o complexo, menos 2 e 0. Já já você vai entender por que eu estou fazendo isso. Somado a constante C2 é elevado a 0 menos 2i vezes t, que vai multiplicar aqui. Vamos dar uma olhada. Esse outro, ele é o conjugado desse. E aí a gente segue para fazer essas contas.
Vamos lá. Seguindo aqui, eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou ter aqui o seu conjugado, menos 2 e 1. E aqui mais i, que multiplica 2 e 0. É essa matriz aqui que eu vou trabalhar. Muito bem. Agora eu preciso do seguinte. Eu preciso me lembrar de que a exponencial complexa, na fórmula de Euler, é E elevado a iθ. Ele é igual ao cosseno de θ mais i seno de θ. Bem, isso aqui você já viu em algum lugar, em EDOs de segunda ordem, quando você escrever a resposta. Só que aqui na frente é um C1 e aqui um C2. Bem, I é uma constante. C2 vezes I é outra constante. Ou seja, essa constante que acompanhava o I, ele era uma constante complexa esse tempo todo. E a gente não sabia. Eu estava fazendo o problema errado porque eu esqueci de considerar isso e isso aqui. Eu estava botando a resposta na cara, sem saber. Mas agora que eu sei, eu vou mostrar como é que eu resolvo o solucionário correto disso aqui. E muito bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, aplicar nessas partes aqui e desenvolver as matrizes. Vamos fazer em partes. Eu vou ter aqui C1, que vai multiplicar. Aqui vai caber o E elevado a A, que é a parte real. No nosso caso, a parte real ela é 0, já que é esse cara aqui. Então, o que é que eu tenho? Eu vou ter C1 E elevado a 0, que vai multiplicar aqui para esse cara. O cosseno de 2t mais o i seno de 2t. E sua respectiva matriz. Menos 2 e 0. Menos 2 e 0. Somado aqui ao meu i menos 2 e 0. Aqui é 1. Que é o i. Beleza. Dá essa conta aqui, que eu vou desenvolver. Esse aqui em específico, ele vai me dar... Isso aqui eu vou ignorar, que vai ser 1. E eu vou fazer o produto aqui. Isso aqui vai me dar C1 em evidência, que multiplica aqui. Cos menos 2, que vai multiplicar cosseno 2t. E deixa eu ver aqui. Vai me dar menos 2. Eu vou escrever somente, para resumir aqui, C e S, para seno e cosseno. Menos 2 cosseno, menos 2 cosseno i, menos 2 i cosseno. Aqui vai me dar menos 2i seno, mais 2i ao quadrado seno. Esse com esse, esse com esse. Muito bem. E aqui embaixo vai ficar meu cosseno mais 0. E aqui eu vou ter o meu i seno mais i seno mais 0. Esse resultado aqui ele vai me dar C1. E vamos ver o que é que eu consigo anular por aqui. Eu tenho menos 2 cosseno, 2i cosseno, 2i seno. Aqui eu tenho i ao quadrado. I ao quadrado ele é igual a menos 1. Então, eu teria aqui o seguinte. Eu teria menos 2 cosseno. Eu vou agrupar as partes reais e imaginárias.
teria aqui menos 2, que multiplica cosseno, mais seno. E ali eu teria mais 2i, ou 2i somente, menos 2i, que multiplica cosseno e seno. Esse cara aqui. E daqui eu tenho 0 e 0. Ou seja, eu tenho aqui cosseno mais i seno. Para essa primeira parte. Para o segundo, eu vou fazer as mesmas contas, sendo que ele é conjugado. Ou seja, os sinais eles vão trocar. Dessa forma, eu vou ter o seguinte. C2 é elevado a 0, que vai multiplicar aqui aquela substituição. Cosseno de menos 2t mais i seno de menos 2t. E multiplica aqui minha matriz, que vai dar 2 e 0, se não me engano, menos 2 e 1. E 2 e i, mais i 2, 0. Muito bem. Eu, antes de tudo, vou fazer isso aqui. No círculo trigonométrico, eu vou considerar a simetria dos arcos. Suponha que eu tenho um arco A, que será esse cara aqui. E seu menos arco seja isso aqui. Então, eu tenho alfa menos alfa. O valor de cosseno ele é igual. Então, o cosseno de menos alfa é o próprio cosseno de alfa. Já o valor de seno é trocado o sinal. Então, seno de menos alfa é menos seno de alfa. Isso aqui me vale 1. Isso aqui vira cosseno de 2t. E isso aqui vai virar para mim menos e seno de 2t. Vou deixar tudo numa variável só, para evitar o retrabalho. E daqui eu vou ter C2 que vai multiplicar aqui para mim. Sabendo que eu sei disso, eu vou multiplicar direto aqui. Eu vou ter menos 2 cosseno mais 2i cosseno mais 2i seno. E aqui eu vou ter i ao quadrado da menos 1. Com esse menos 1 aqui vai ficar mais 2 seno. E aqui embaixo eu vou ter o cosseno menos o i seno. Você observa que as respostas elas são conjugadas uma da outra. Escrevendo isso aqui, isolando parte real e imaginária, eu teria C2. Não sei se terá espaço. Vamos para aqui para baixo. Esse cara vira C2 e agrupando aqui o que eu preciso. Eu vou ter 2 que multiplica seno menos cosseno mais 2i que vai multiplicar aqui o cosseno com o seno. E aqui embaixo, cosseno menos i seno. Muito bem. Observe que um em relação ao outro, eles são conjugados. Aí, será que eu fiz certo? Faltou eu olhar esse cara aqui. Eu tenho menos 2 cosseno. É isso mesmo. Menos 2 cosseno t. 2 cosseno i. Vai ficar aqui um mais 2 i seno 2t. E aqui i quadrado é menos 1 com mais 2 seno. É isso mesmo. Bem, diante disso, o que é que eu vou trabalhar agora? Eu preciso olhar para as minhas matrizes para resolver o problema inicial da seguinte forma. Essa aqui seria a solução. Só que agora eu preciso olhar isso aqui. Eu tenho que isolar as matrizes. Ou seja, eu teria que C1, ele multiplica o seguinte. C1, ele multiplica menos 2
isso aqui, menos 2 cosseno mais o seno, e ali embaixo só o cosseno, mais a variável imaginária, a constante imaginária, perdão, vezes 2 cosseno mais seno. 2 cosseno mais seno, e aqui embaixo o seno. Eu tenho que olhar dessa forma. E para minha C2, ela é quase que um conjugado. Eu teria isso aqui, C2, que multiplica aqui esses caras. No meu C2 eu tenho 2 seno menos cosseno, o cosseno aqui, mais I, que multiplica 2 cosseno mais seno, e aqui o menos seno. Desse jeito aqui. Menos 2, ali, ali. Para C1 aqui é menos 2. Esse aqui é o menos 2. Deixa eu ver o que mais que está errado aqui. Esse menos 2 está aqui, menos 2 está ali, cosseno e seno. Ok, está tudo certo até agora. Bem, esse aqui é o formato das minhas constantes. Tem que ser assim mesmo. Eu já fiz a devida multiplicação dessas coisas. E agora eu vou fazer o PVI, que é o problema de valor inicial. Eu vou copiar toda essa estrutura aqui que eu obtive. E sim, essa é a minha resposta, literalmente. Eu vou copiar isso aqui. E em seguida eu vou colar. Vamos jogar isso aqui para cá. E isso aqui é o meu x grande que eu estava desenvolvendo. Se você olhar para cá, eu nada mais fiz que a distributiva desses termos para chegar a essa conclusão. Dessa forma, eu preciso agora do meu PVI. Problema de valor inicial, em que x0 ele vai ser aqui a matriz 2 e menos 1, para encontrar as constantes C1 e C2. Dessa forma, eu vou ter que escrever aqui, ó. x0 será igual à minha matriz 2 menos 1, que vai ser igual aqui a todo esse desenvolvimento. C1, que vai multiplicar aqui, menos 2, o cosseno em 0 é 1. O seno em 0 é 0. Aqui vai ficar 1 pelo cosseno. E aí eu tenho minha variável imaginária, minha parte imaginária. Aqui eu tenho a mesma estrutura, menos 2 que multiplica 1 soma 0. E aqui eu tenho 0. E aqui embaixo eu tenho a mesma estrutura. Aqui será 2 que multiplica 0 menos 1. O cosseno de 0 é 1. Mais I e essa matriz, que vai me dar 2 vezes cosseno de 0 é 1, mais 0, menos o 0. Eu vou começar a desprezar os zeros. Esse aqui some, esse aqui some, esse aqui desaparece, esse aqui desaparece, esse aqui desaparece, esse aqui continua 0. Muito bem, agora eu vou seguir. Eu vou ter que 2 e menos 1, ele vai me dar igual aqui a matriz coluna resultante. Bem, eu tenho aqui menos 2C1 mais 2C2 e aqui embaixo C1 mais C2 somado a parte complexa, ou seja, I, que vai multiplicar aqui menos 2C1 mais 2C2 e aqui embaixo é 0. Estamos perto de resolver.
Essa matriz aqui à minha esquerda, eu tenho que interpretar ela como o seguinte. 2 e menos 1 mais i, que multiplica 0 e 0. Isso aqui vai ser igual a esse meu desenvolvimento. Menos 2c1 mais 2c2. C1 soma C2. C1 soma C2. Mais I menos 2c1 mais 2c2. E o zero. Muito bem, agora eu preciso partir para resolver. Eu vou usar o princípio da igualdade de polinômios, que diz que parte real com parte real, parte complexa com complexa. Então, eu vou ter os seguintes sistemas. Eu tenho que menos 2c1 mais 2c2 vai me dar aqui igual a 2. E que c1 mais c2 ele vai me dar aqui menos 1. E agora para a parte complexa. Vou botar aqui em verde. Na minha parte complexa, eu vou ter que menos c1 mais 2c2, ele tem que dar igual a 0. E 0 igual a 0. Isso aqui é uma identidade e eu não vou usar esse sistema. Eu vou ter que trabalhar com esses aqui. Vamos observar quem são identidades um do outro. Bem, eu posso observar o seguinte. Esses dois são identidades entre si. Por quê? Se eu pegar esse e dividir todo por menos 2, aqui eu teria menos 1, aqui eu teria menos 1 e aqui eu teria 1. Eu teria C1 menos C2 igual a menos 1. Na verdade, eu teria o seguinte. C1 menos C2 igual a menos 1. C1 soma C2 igual a 1. Ora, pois... Ah, não. Isso aqui está correto. E eu teria esses caras aqui. Que eu poderia escrever como C1 mais C2 igual a 0. Tem alguma coisa errada aqui. Talvez foi na passagem que eu fiz por aqui. Eu devo ter esquecido de multiplicar alguém. C1, C2, menos 2C1, menos 2C1, 2C2. Aqui, meu erro está aqui. É um menos, devido a esse menos 1. Então, corrigindo aqui, aqui, aqui. Bem, essa expressão aqui vem para cá, que aí seria mais. Como eu falei, esses dois aqui são identidades entre si. Eu posso descartar um sem problemas e trabalhar só com esses dois. Bem, daqui eu vou ter que... Eu posso subtrair um sistema do outro. Eu teria C1 mais C2 igual a menos 1. Subtraído aqui de C1 menos C2 igual a 0. Se eu somar os sistemas aqui, eu vou obter, simplificando aqui, ora pois, eu tenho que acabar com essa soma e tem uma diferença aí que eu devo ter esquecido de fazer, que dê igual a 0. Deixe-me verificar aqui que besteira eu fiz. Esse aqui está certo. Menos 2C1. Menos 2C2 aqui. Mais C2. C1, C2. Aparentemente deveria estar certo. Deixe-me verificar. Essa diferença aqui era para ter dado 0. C1 menos C2 igual a 0. Ah, sim. Erro meu. Mais um erro meu. Tem que prestar atenção. Ele vem daqui. Desse aqui. Eu esqueci do sinal de menos.
menos, e aqui viraria um mais, trocando sinais. Se eu adicionar os sistemas, como eu estava dizendo, eu vou ter esse corte aqui, e eu vou ter que 2C1 é igual a menos 1. E daqui eu tenho que C1 vai ser igual a menos meio. C2 ele é igual a C1 por aqui. Então, C2 também é igual a menos 1 meio. Eu já encontrei minhas constantes. O que eu preciso fazer agora é substituir e encontrar a expressão da matriz x. Muito bem. Minha matriz x ela vai precisar ser o seguinte. Vai ser minha constante C1 menos 1 meio daquele trambolho todo que eu estava fazendo. Deixe-me procurar aqui. Esse cara aqui. Menos meio de 2 cosseno mais seno menos 2 cosseno mais seno mais i menos 2 cosseno mais seno. Aqui eu sei que é zero e lá em cima é só o cosseno e ali o seno. Aqui é cosseno e aqui é seno. E aqui vai ser também menos 1 meio e as respectivas matrizes que eu vou trabalhar. 2 seno menos cosseno, 2 seno menos cosseno, cosseno, mais o i do meu 2 cosseno mais seno, 2 cosseno mais seno, e aqui o menos seno. E fecha aqui. Muito bem, falta só simplificar todo esse trambolho aqui. Eu vou copiar com a minha ferramenta aqui e vamos para mais uma folha. Copiar e vamos colar. Vamos finalizar esse problema. Bem, daqui eu vou ter que essa matriz x da minha resposta, ela vai ser, vou simplificar logo isso aqui, menos cosseno, menos seno, menos 1 meio do cosseno, nessa matriz aqui. Vou fechar isso aqui. Mais o i, que vai multiplicar as coisas aqui dentro. Vai ficar cosseno mais seno. E aqui, menos 1 meio de seno. Mais, vou botar para dentro aquilo ali. Aqui vai ficar menos seno mais cosseno. Aqui fica menos 1 meio de cosseno. Fechando aqui, mais i e essa parte aqui que vai ficar menos cosseno mais menos seno. E aqui vai ficar menos 1 meio de seno. Mais 1 meio de seno, perdão. Muito bem, falta fazer a última simplificação para achar a resposta. Vamos ver. Real com real, imaginário com imaginária. Esse cosseno eu vou matar com esse cosseno. Esse cosseno com esse cosseno. Esse seno com esse seno da imaginária. E aí daqui eu vou ter, deixe-me ver, esse e esse aqui se somam, esse seno e esse seno se matam. Daqui eu vou ter que x vai ser a matriz resultante. Eu tenho menos 2 seno
deve ter algum erro aqui desse cosseno. Deixe-me verificar. Eu tenho... Será que eu fiz a transcrição correta das matrizes? Deixe-me ver. São 2 mais ali. Na parte imaginária, ambos são positivos, são mais. Foi erro meu. Ambos são mais na imaginária. E na real, deixa eu ver. É cosseno mais seno, seno menos cosseno. Cosseno mais seno e aqui, seno menos cosseno. Deixe-me ver aqui, porque era para dar menos 2 cosseno. Eu tenho aqui menos 2 seno, 2t. Toda a parte imaginária aqui, ela morreu. E ficou aqui menos cosseno de 2t. E falta um último componente aqui. Deixe-me inspecionar quem foi. Se aqui eu tenho menos cosseno menos seno, aqui eu teria menos seno mais cosseno. Vamos ver onde foi que eu errei aqui. Aqui, nessa transcrição, será que foi correta? Deixe-me comparar aqui. Você vê que é bem trabalhoso as coisas por aqui. 2 cossenos, seno. Ah, sim, é um menos 2 aqui. Aqui está 2. Aqui é um menos. É um negócio bem chato de se fazer. Essa questão aqui foi bem trabalhosa. Então, se eu tenho isso aqui, eu vou ter o mais cosseno aqui. Eu não aniquilo ele. Aqui eu teria só o cosseno. E daqui eu teria mais 2 cosseno 2t. E essa é a minha resposta, que estava lá na ficha. No exercício de ontem, eu fiz e apareceu um i, 2 seno aqui, positivo. Estava errado. Essa aqui, de fato, é a solução. E o processo é esse mesmo. Eu não posso olhar para a matriz daquele jeito lá que eu estava fazendo, de escrever na dura o e elevado a it. Eu preciso desenvolver e dar uma procurada nela. Tenho que fazer literalmente isso. E essa conclusão, essa observação me chegou a uma conclusão interessante, que eu estava mencionando lá, em EDOs de segunda ordem, que você tem aquela equação auxiliar, achava as raízes e escrevendo a exponencial complexa. Aquela constante C2, que acompanha o termo seno θ, seno de BT, essa constante ela é complexa, porque para eu conseguir aniquilar esse termo i aqui, ela tem que ser complexa. Bem, você vê que isso aqui foi bem trabalhoso. Eu explicando e fazendo, deu aí 40 minutos de aula. É uma questão muito pesada de se fazer. E tem uma questão parecidíssima com essa aqui na prova do semestre passado. Então, a gente pode esperar grandes coisas dessa prova amanhã. Muito bem, finalizar essa questão, graças a Deus. Se inscreva aí no canal, dê o like para ajudar aqui o trabalho, porque realmente é um negócio de doido que a gente está fazendo.